Ele foi o primeiro clube do Brasil a bater de frente com a elitização e o racismo no futebol brasileiro, incorporando jogadores de qualquer origem étnica com a simples condição de que soubessem jogar futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 1898 por um grupo de 63 rapazes para disputar competições de remo, já sofreu diversas perseguições do futebol em si, principalmente dos seus rivais, por ser um dos primeiros clubes a lutar contra o racismo e a elitização no futebol. O Clube Cruzmaltino, que em seu primeiro ano na elite do futebol carioca se consagrou pela primeira vez campeão. O Vasco da Gama, que não por coincidência tem muita relação com a história de Portugal, onde as cores do Vasco têm fortes significados e até muitas interpretações. O clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil e que já teve por um longo período de tempo a consideração de ser o maior estádio da América, que é o Templo, a Casa dos Gigantes da Colina, mais conhecido como São Januário. O Vasco de Roberto Dinamite, maior artilheiro, maior ídolo, o cara que leva nas costas a história do clube. O Vasco do Animal Edmundo, que marcou uma das mais vitoriosas gerações do gigante. De Romário, o homem do milésimo gol. Por esse e outros diversos motivos que vamos falar da história de um dos mais fantásticos e históricos clubes do Brasil. Vamos falar do Vasco da Gama. E aí pessoal, beleza? Você está no canal El Donto, um dos maiores canais de futebol da minha casa. E antes de começar esse vídeo, eu quero sugerir dois conteúdos, que é a história da Força Jovem do Vasco, maior torcida organizada do gigante, e também um vídeo sobre o Mundial de 2000 entre Vasco e Corinthians, no qual eu explico sobre a polêmica do torneio. Confira as playlists do canal, inclusive a desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe e comente algo sobre o Vasco da Gama, que foi fundado no dia 21 de agosto de 1898 por um grupo de jovens remadores na cidade do Rio de Janeiro. E o motivo desse grupo ter fundado um clube de remo em 1898 foi simplesmente por celebração do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo de Portugal às Índias, lá em 1498, por um dos maiores almirantes portugueses que mudou não só a vida de Portugal, como também a do Brasil. Ele, cujo nome foi colocado no Clube Cruzmaltino, o grande navegador Vasco da Gama, que é hoje e sempre, se Deus permitir, vai seguir sendo homenageado por um dos maiores clubes do Brasil, que mesmo começando no remo e se tornando mais tarde um dos maiores campeões, o Vasco decide em novembro de 1915 incorporar o futebol a se unir com o Lusitânia, trazendo no processo os seus sócios e o patrimônio, que consistia em uniformes, chuteiras e bolas. O primeiro uniforme do Vasco, por exemplo, era quase a mesma coisa do Lusitânia, que era também semelhante ao da seleção de Lisboa, que só tinha uma única diferença, que era o símbolo no peito, substituído pela Cruz de Malta, que apesar de não ter a forma mais parecida, mas que está assim no estatuto do clube, que usou esse nome para designar o símbolo exclusivo da instituição. E vale ressaltar que a Cruz de Malta, ou com qual pareça, não tem nada a ver com Portugal e muito menos com o navegador Vasco da Gama, que usava em todas as caravelas portuguesas a Cruz de Cristo, que era um forte aspecto religioso ao reconhecimento dos navegadores lusos pelos seus feitos nos mares. Podemos dizer que a Cruz de Malta é a representação da Cruz de Cristo no símbolo do gigante da colina, que tem em suas cores uma forte ligação com os navegadores portugueses. O preto significa os mares desconhecidos do Oriente, desbravados pelo celebre almirante. Já a faixa diagonal branca representava a rota desbravada por Vasco da Gama, com a Cruz de Malta no centro. Depois de um tempo fizeram um emblema circular semelhante ao de hoje, que exibe uma caravela com a Cruz de Malta, e que de novo recriaram, e em 1922 foi criado o escudo atual, com a caravela e a cruz no centro, faixa diagonal branca, as iniciais entrelaçadas de uma forma especial que só o Vasco tem. Onde já em 1923 o clube consegue o acesso à elite do futebol carioca pela primeira vez, e pela primeira vez conquista seu primeiro cariocão com diversos jogadores negros, de diferentes classes sociais, um verdadeiro clube do povo. Para jogar no Vasco da Gama, diferente de outros clubes que na época eram extremamente racistas, só precisava saber jogar futebol, sendo muitas vezes perseguidos pelos rivais por bater de frente com o racismo e a elitização no esporte. Por exemplo, mesmo sendo campeão em 1923, os rivais tentaram expulsar o gigante da colina da competição no ano seguinte por simplesmente ser contrários à entrada de negros em seus clubes. Mesmo não conseguindo expulsar, resolveram abandonar a liga e criar outra associação, deixando o Cruzmaltino de fora com somente uma condição para entrar na nova liga, que era só se o clube dispensasse 12 de seus atletas, todos negros. E em 1924 o presidente vascaíno José Augusto Prestes envia uma carta para a nova liga, no qual a carta ficou reconhecida como a resposta histórica. O Vasco da Gama simplesmente iniciou uma revolução ao se recusar a submeter às condições impostas pelos rivais de estado, entrando a carta para a história como o marco da luta contra o racismo no futebol, tendo assim em 1924 dois campeonatos em paralelo, sendo o Vasco naquele ano bicampeão estadual
e no ano seguinte conseguindo vencer as resistências da nova liga. E já em 1923 a rivalidade entre Vasco e Flamengo já dava indícios do que seria no futuro, no mesmo ano que o Gigante da Colina venceria seu primeiro campeonato carioca e quase de maneira invicta, perdendo somente para o time do Flamengo, que foi vice-campeão daquele ano. Mas só que clássico é clássico, e eu não preciso dizer para vocês que os torcedores rubro-negro, junto a outros torcedores, comemoraram como se fosse um título pelo Rio de Janeiro com provocações, e só se sabe que depois o pau comeu, e foi assim que começou uma das maiores rivalidades do Brasil. Em 21 de abril de 1927, o Vasco inaugurava o seu estádio localizado na Chácara de São Januário, onde até 1930 era considerado o maior estádio das Américas. Só perdeu o posto porque nesse ano aconteceu a primeira Copa do Mundo no Uruguai, com a construção do estádio Centenário em Montevidéu, que passou a ser o maior. Até 1940, São Januário era considerado o maior estádio do Brasil, perdendo nesse ano para o Pacaembu, inaugurado em São Paulo, e até 1950 era considerado o maior do Rio de Janeiro, perdendo o posto para o templo do futebol brasileiro, o Maracanã. São Januário foi construído em 10 meses com dinheiro arrecadado através da intitulada Campanha dos 10 mil, onde receberam donativos de torcedores de toda a cidade. Inaugurando 2 anos depois da sua iluminação, se tornando o único clube do Brasil a ter um estádio com condições de sediar jogos noturnos. Já em questão de títulos e equipes fantásticas, o Vasco tem em sua história, por exemplo, o Expresso da Vitória, que era um verdadeiro rolo compressor, formado na década de 40 e encantando o futebol brasileiro, aplicando uma goleada de 5-2 sobre o Flamengo em 1944 na última rodada e sendo campeão de um torneio relâmpago, tetracampeão consecutivo do torneio municipal, que era uma competição entre os clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro antes do início do Campeonato Carioca. Em 1951, o Vasco participou da primeira competição de clubes a nível mundial, que foi a Copa Rio de 51, torneio internacional patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi vencida pela Sociedade Esportiva Palmeiras, clube que eliminou o Cruz Maltino nas semifinais. Na década de 70, os torcedores veriam o surgimento de uma das maiores lendas do Vasco da Gama, o grande e maior ídolo, Roberto Dinamite, que conquistou em 74 o primeiro Campeonato Brasileiro do Gigante, sendo o artilheiro daquele ano e também maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, onde quase toda a sua carreira futebolística jogou pelo Vasco da Gama. Em 89, o Vasco tem Roberto Dinamite, já em fim de carreira, que foi emprestado para a Portuguesa, se consagra bicampeão brasileiro, começando a década de 90 a despedida dos campos do ídolo, que sempre amou o clube, que para muitos foi o maior jogador do Vasco, passando o bastão para o animal Edmundo, que surgiu da base para o profissional do Vasco em 1992, se destacando ao vencer seu primeiro título carioca e ser vendido no mesmo ano para o Palmeiras da era Parmalat, onde anos depois volta no ano de 1996 e consegue salvar a equipe de seu primeiro rebaixamento, e já em 97 ganha o tricampeonato brasileiro do Gigante da Colina. Não participou no próximo ano da primeira conquista do Vasco da Gama da Libertadores da América de 1998, ao bater o Barcelona de Guayaquil no Rio de Janeiro em São Januário e também lá em Guayaquil. Depois o Vasco perde o Intercontinental para o Real Madrid e vai em 2000 disputar o primeiro Mundial de Clubes realizado pela maior entidade do futebol mundial, a FIFA, sediada no Brasil, no estádio do Morumbi e no Maracanã, onde o Corinthians ganhou do Vasco, e até a final o clube carioca ganhou de todos em seu grupo, passando em cima do Manchester United com o golaço de Edmundo, o auge da dupla Romário e Edmundo, que era acima da média. Mas como o futebol é irônico, o Vasco perdeu a final nos pênaltis e os dois maiores ídolos em campo de cada lado errou as cobranças no quinto pênalti, e como o Vasco já tinha desperdiçado a terceira cobrança, o Corinthians se consagra pela primeira vez campeão mundial no Maracanã. E que tem um vídeo no canal sobre a polêmica dessa competição, e eu vou deixar nos cards se você quiser conferir mais tarde. No mesmo ano, o clube conquista seu tetracampeonato brasileiro, comandado por Romário, que em 20 de maio de 2007 marcaria seu 10º gol da carreira contra o Sport no estádio São Januário, ganhando mais tarde uma estátua própria. O Vasco vinha dos anos 70, em que ganhou seu primeiro campeonato brasileiro e viu o surgimento de um dos maiores ídolos dos anos 90 até 2000, que foi a melhor década em questão de títulos, ganhando 2 brasileiros, 1 Libertadores, vice em 2 mundiais, viu o 10º gol do Baixinho, vinha de um histórico lindo, mas que infelizmente acabou no ano de 2008, onde o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história do clube, retornando em 2010 depois de ganhar a Série B, surpreendendo o futebol em 2011 a ganhar sua primeira Copa do Brasil em cima do Curitiba, mas que infelizmente veio a cair de novo em 2013 na última rodada contra o Atlético Paranaense. Inclusive nesse jogo deu uma treta entre as duas principais torcidas organizadas de cada clube, que chocou a sociedade sobre a questão da segurança na Copa do Mundo, e que inclusive tem um vídeo da história das duas torcidas organizadas, uma é a Força Jovem do Vasco e a outra é os Fanáticos do Furacão, que eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. O Gigante da Colina, depois de seu segundo rebaixamento, viu a situação financeira despencar, tanto que hoje o clube já foi rebaixado 4 vezes e está há 5 anos na Série B, porque quando caiu em 2021 não conseguiu voltar. O Vasco, um time guerreiro com uma das melhores histórias do futebol brasileiro,
brasileiro que envolve até uma revolução na luta contra o racismo no esporte. O clube que carrega uma parte da história de Portugal e Brasil, que teve o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma entidade assim no fundo do poço, quase a declarar falência por causa de más gestões de dirigentes populistas que não pensam no futuro do clube. O Vasco da Gama, que hoje pode ver somente uma luz no fim do túnel, que é virar SAF, vendendo 70% de suas ações e repassando a responsabilidade da dívida para o novo sócio majoritário, só assim para o gigante da colina acordar e o almirante voltar a desbravar os mares que já desbravou no passado. Mas e aí, me diz nos comentários o que achou do vídeo, comente algo da história do Vasco, algum ídolo que deixei de falar, dos históricos dos clássicos, alguma vitória importante. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe e confira a página do canal. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!